Sarah J. Maas, série Corte. Livro 1. Corte de Espinhos e Rosas. Capítulo 31. O baile foi como um borrão de valsa e ostentação, com aristocratas cheios de joias, com vinho e brindes em minha honra. Fiquei ao lado de Nesta, porque ela parecia fazer um bom trabalho, espantando os pretendentes curiosos demais na busca de detalhes sobre a minha fortuna. Mas tentei sorrir, pelo menos por Elaine, que passeava pelo salão, cumprimentando os convidados, e dançava com cada importante filho deles. Mas continuei pensando no que Nesta tinha dito sobre salvar Tamlin. Eu sabia que algo estava errado. Sabia que ele estava com problemas, não apenas com a praga em Printia. Também sabia que as forças que se reuniam para destruí-lo eram letais. No entanto, eu parara de procurar respostas. Parara de lutar contra aquilo. Feliz de um jeito tão egoísta, por poder descansar aquela parte de mim que sobrevivia hora após hora. Permitira que Tamlin me mandasse para casa. Não tentara com mais afinco entender as informações que tinha conseguido sobre a praga ou sobre Amaranta. Não tentara salvar Tamlin, nem mesmo dissera a ele que o amava. E Lucien também se dera conta disso e demonstrara, com as palavras amargas em meu último dia, seu desapontamento. 2 da manhã, e a festa ainda não dava sinais de acabar. Meu pai fazia companhia a diversos outros mercadores e aristocratas, aos quais eu tinha sido apresentada, mas cujos nomes tinha esquecido imediatamente. Elaine ria em uma roda de lindos amigos, corada e brilhante. Nesta se retirara em silêncio à meia-noite, e não me deu o trabalho de me despedir quando finalmente subi. Na tarde seguinte, com os olhos vermelhos de sono e em silêncio, todos nós nos reunimos à mesa para almoçar. Agradeci a minha irmã e meu pai pela festa e fugi das perguntas de que meu pai sobre ser o filho de algum dos amigos tinha me chamado a atenção. O calor do verão havia chegado e apoiei o queixo no punho enquanto me abanava. Dormira muito mal no calor da noite anterior. Nunca estava quente ou frio demais na mansão de Tamlin. Estou pensando em comprar a propriedade dos Beldor, dizia meu pai a Elaine, que era a única de nós que prestava atenção nele. Ouvi um boato de que vai ser colocada à venda em breve, pois ninguém da família sobreviveu, e seria um bom investimento. Talvez uma de vocês possa construir uma casa nela quando for o momento adequado. Elaine assentiu com interesse, mas pisquei. O que aconteceu com os Beldor? Ah, foi terrível, comentou Elaine. A casa deles queimou e todos morreram. Bem, não conseguiram encontrar o corpo de Claire, mas ela baixou o rosto para o prato. Aconteceu na calada da noite. A família, os criados, todos morreram. No dia antes de você voltar, na verdade. Claire, Beldor, falei devagar. Nossa amiga, lembra? Perguntou Elaine. Assenti, sentindo os olhos de Nesta sobre mim. Não podia ser. Tinha de ser coincidência. Senão, eu dera aquele nome a Rissande. E ele não se esquecera dele. Meu estômago se revirou e lutei contra a náusea que me assolava. Fairy? Perguntou meu pai. Levei a mão trêmula aos olhos, inspirando. O que tinha acontecido
Não apenas na casa dos Beldor, mas em casa, em Printia. Fairy, repetiu meu pai, e Nesta sibilou para ele. Quieto. Lutei contra a culpa, o nojo e o terror. Precisava de respostas, de saber se tinha sido coincidência, ou se eu ainda conseguiria salvar Claire, e se algo havia acontecido ali, no mundo mortal. Então a corte primaveril. Então, aquelas criaturas das quais Tamlin tinha tanto medo. A praga que tinha infectado a magia. Suas terras. Féricos. Eles haviam atravessado a muralha e não deixaram vestígios. Abaixei a mão. Olhei para meu pai e depois para Nesta. Ouça com atenção, disse ela, engolindo em seco. Tudo o que contei a você deve permanecer em segredo. Não me siga. Não diga meu nome a ninguém. Do que está falando, Fairy? Meu pai me encarou boquiaberto do outro lado da mesa. Elaine olhou de mim para ele hesitante, mexendo-se na cadeira. Mas Nesta continuou me olhando, sem piscar. Acho que algo muito ruim pode estar acontecendo em Pritchard. Falei baixinho. Nunca soube que sinais de aviso Tamlin tinha acrescentado aos encantamentos sobre a minha família para incitá-la a fugir. Mas não arriscaria depender apenas deles. Não quando Claire tinha sido levada. A família assassinada. Por minha culpa. Printia! Dispararam meu pai e Elaine. Mas Nesta estendeu a mão para silenciá-los. Continuei. Se não forem embora, então contratem guardas. Contratem batedores para observar a muralha, a floresta, a aldeia também. Levantei da cadeira. Ao primeiro sinal de perigo, ao primeiro boato sobre a muralha ter sido ultrapassada, ou sequer sobre algo estranho, embarquem num navio e partam. Velejem para longe, para o mais ao sul que conseguirem, para algum lugar em que os féricos jamais desejariam pisar. Conforme eu falava, levantei da cadeira. Meu pai e Elaine começaram a piscar, como se alguma névoa se dissipasse de suas mentes, como se emergissem de um sono profundo. Nesta me seguiu para o corredor, escada acima. Os Beldor, disse ela baixinho. Era para sermos nós. Mas você deu um nome falso àqueles féricos cruéis que ameaçaram seu grão-senhor. Assenti. Conseguia ver os planos arquitetados em seus olhos. Haverá uma invasão? Não sei. Não sei o que está acontecendo. Me contaram que existia um tipo de doença, tornando seus poderes mais fracos ou descontrolados. Uma praga na Terra que danificara a segurança de suas fronteiras e que poderia matar pessoas se as atingisse com força bastante. Eles disseram que estava se alastrando de novo, se movendo. Até onde sei, não estava perto, a ponto de prejudicar nossa terra. Mas, se a corte primaveril está prestes a cair, então a praga deve estar se aproximando. E Tamlin era um dos últimos bastiões que continha as outras cortes. As cortes letais. E acho que ele está em perigo. Entrei no quarto e comecei a tirar o vestido. Minha irmã me ajudou e depois abriu o guarda-roupa para pegar uma túnica pesada e calça e botas. Vesti as roupas e trançava o cabelo de novo quando ela disse: Não precisamos de você aqui, Fairy. Não olhe para trás. Calcei as botas e fui pegar as facas de caça que havia comprado discretamente enquanto estava ali. Papai certa vez disse a você que jamais voltasse. Lembra, Nesta? E estou dizendo o mesmo agora. Podemos nos cuidar. Houve um tempo em que eu tomaria aquilo como um insulto. Mas agora eu entendia. Entendi o presente que ela me oferecia. Embanhei as facas na lateral do corpo e pendurei a aljava de flechas. Nenhuma delas de freixo. As costas,
antes de pegar o arco. Eles podem mentir, falei, dando honesta informação que esperava que ela jamais precisasse usar. Féricos podem mentir, e ferro não os incomoda nem um pouco. Mas a madeira do freixo, essa parece funcionar. Pegue meu dinheiro e compre mudas para que Elaine cuide. Nesta sacudiu a cabeça, segurando o pulso, a pulseira de ferro ainda nele. O que acha que pode fazer para ajudar? Ele é um grão-senhor. Você é apenas uma humana. Isso também não foi um insulto. Foi uma pergunta de uma mente fria e calculista. Não me importo. Admiti, agora a porta, que tinha escancarada. Mas preciso tentar. Nesta, permaneceu em meu quarto. Ela não diria adeus. Odiava despedidas, tanto quanto eu. Não sabia o que estava prestes a enfrentar. Que perigos espreitavam adiante. Mas me virei para minha irmã e falei: há um mundo melhor nesta. Há um mundo melhor, lá fora, esperando que você o encontre. E se eu tiver a chance, se as coisas algum dia melhorarem, ficarem mais seguras, encontrarei você de novo. Era tudo o que eu podia oferecer. Mas Nancy perdigou os ombros. Não se incomode. Não acho que eu gostaria muito de Féricos. Ergui uma sobrancelha para ela. Ela continuou com um leve gesto de ombros. Tente dar notícias quando for seguro. E se algum dia for, papai e Elaine podem ficar com este lugar. Acho que eu gostaria de conhecer o que mais há lá fora. O que uma mulher pode fazer com uma fortuna e um bom nome. Sem limites. Pensei. Não havia limites para o que Nesta poderia fazer. No que poderia se transformar depois que encontrasse um lugar para chamar de seu. Rezei para ter sorte de algum dia ver isso acontecer. Elaine, para minha surpresa, prepararam um cavalo, uma sacola de comida e suprimentos à proporção que descia as escadas correndo. Meu pai não estava à vista. Mas Elaine me abraçou e, me segurando com força, disse: Eu me lembro de tudo agora. Eu abracei de volta. Fique de olho, todos vocês. Elaine assentiu com lágrimas nos olhos. Eu gostaria de ter visto o continente com você, Fairy. Sorri para minha irmã, memorizando o seu lindo rosto, e limpei suas lágrimas. Talvez um dia, respondi, outra promessa, que eu teria sorte se conseguisse cumprir. Elaine ainda chorava quando esporeei o cavalo e galopei pela entrada. Não tive tempo de dizer adeus para meu pai mais uma vez. Cavalguei o dia todo e só parei quando estava escuro demais para enxergar. Para o norte, era para onde partiria e seguiria até chegar à muralha. Precisava voltar. Precisava ver o que tinha acontecido. Precisava contar a Tamlin tudo o que estava em meu coração antes que fosse tarde demais. Cavalguei o segundo dia todo. Dormi mal e parti antes da primeira luz do dia. Sem parar, segui pela floresta de verão, exuberante e densa e sussurrante, até que um silêncio absoluto se fez. Reduzi a velocidade do cavalo para um trote cauteloso e procurei na vegetação e nas árvores adiante por algum sinal, por qualquer agitação. Não havia nada. Nada, então. Meu cavalo empinou e sacudiu a cabeça. E quase não consegui ficar na sela quando ele se recusou a seguir adiante. Mesmo assim, não havia nada. Nenhum marco. No entanto, quando desmontei, mal respirando, ao estender a mão, descobri que não conseguia passar. Ali, cortando a floresta, havia uma muralha invisível. Mas os féricos entravam e saíam, por fendas, diziam os boatos. E então puxei o cavalo pela extensão do muro, batendo na muralha, de vez em quando, para me certificar de que não tinha me desviado. Levei 2 dias, e a noite entre eles
foi mais assustadora que qualquer outra que eu tivesse vivido na corte primaveril. 2 dias antes de ver as pedras cobertas de musgo, colocadas paralelamente uma à outra, com um leve redemoinho entalhado em ambas. Um portão. Dessa vez, quando montei o cavalo e o guiei entre as pedras, ele obedeceu. A magia fez minhas narinas arderem, me golpeando até que o cavalo empinasse de novo. Mas atravessamos. Eu conhecia aquelas árvores. Cavalguei em silêncio, como uma flecha engatilhada e pronta, pois as ameaças que espreitavam na floresta eram piores que as do bosque, do qual eu acabara de sair. Tamlin poderia ficar furioso. Poderia ordenar que eu desse meia volta e fosse para casa. Mas diria a ele que eu ajudaria, que o amava e que lutaria por ele como pudesse, mesmo que precisasse amarrá-lo para que me desse ouvidos. Fiquei tão concentrada, pensando em como poderia convencer Tamlin a não começar a rugir, que não reparei de imediato no silêncio, em como os pássaros não cantavam, mesmo enquanto me aproximava da mansão, em como as secas vivas da propriedade pareciam precisar de poda. Quando cheguei aos portões, minha boca havia secado. Os portões estavam abertos, mas o ferro tinha sido entortado, parecendo disforme, como se as mãos poderosas o tivessem separado. Cada passo dos cascos do cavalo era alto demais sobre o caminho de cascalho, e meu estômago se revirou quando vi as portas da frente escancaradas. Uma delas estava pendurada, inclinada, arrancada da dobradiça superior. Desci do cavalo, com a flecha ainda pronta, mas não havia necessidade. Vazio. Estava completamente vazio ali, como um túmulo. Tan, chamei. Subi os degraus aos saltos e entrei na casa. Corri para dentro, xingando quando escorreguei um caco de porcelana quebrada, os requisitos de um vaso. Devagar, me virei no saguão de entrada. Parecia que um exército tinha marchado para dentro. Tapeçarias pendiam em frangalhos. O corrimão de mármore estava rachado e os candelabros quebrados no chão, reduzidos a pedaços de cristal estilhaçado. Tamlin, gritei, apavorado agora. Nada. As janelas haviam sido estouradas. Lucien! Ninguém respondeu. Tan! Sussurrei. Minha voz ecoou pela casa, debochando de mim. Sozinha, nos destroços da mansão, ajoelhei. Ele tinha desaparecido.